Aqui eu vou mostrar como usar o FEMAP. Vamos aqui modelar um pórtico plano, né? E a gente vai comparar tanto com o F2 quanto com um programa, né, que eu criei a partir do meu código de elementos finitos. E eu vou deixar até o link aqui para vocês acessar o meu curso. Eu estou dando desconto de 30%. E, e lá eu ensino, né, toda a base do código. Eu disponibilizo o código também computacional, código fonte. E aí depois você vai poder brincar, né, com o código, fazer suas alterações, deixar o código mais bonito, mais organizado, fazer uma estrutura, um aplicativo, parecido com o F2, né? E esse aqui foi o que eu desenvolvi, tá? Um código, um aplicativozinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? Vamos começar a modelar por ele aqui. Vamos aqui adicionar os nós. Colocar aqui um pórtico, né? Altura 3 metros. E desenhamos os nós. Vamos agora adicionar os elementos. O elemento 1 vai do nó 1 ao 2. O elemento 2 vai do nó 2 ao 3. E o elemento 3 vai do 3 ao 4. Vamos definir os materiais. Já está pré-definido aqui, né? Elemento 1, 2 também é o mesmo. Elemento 3 também é a mesma propriedade. Os vínculos, vamos adicionar aqui um engaste no nó 1 e o engaste no nó 4. As cargas, vamos aplicar aqui uma carga horizontal em Fx, né, de 5 kN. Adicionar, e no elemento 2 vamos adicionar aqui uma carga de 10 kN. Lá no meu código, o 10, né, a carga distribuída de 10, ele está no sentido negativo do eixo local de cada barra. No caso aqui no elemento 2, esse 10 positivo ele vai estar para baixo, né? Aqui houve um erro, né, lá na hora de desenvolver o aplicativo, que a carga aparece assim, mas os resultados eles vão ser iguais, né? Eles vão dar os resultados exatos. Mas isso daqui, como eu disse, né, você pode brincar com o código, né? Pode modificar o que for do seu interesse. O código vai estar disponibilizado, né, lá no curso. Desde a teoria, né? Teoria e o desenvolvimento do código, né? Então, que é só analisar e aí ele vai dar aqui os diagramas, né? Importante, está aqui. Vamos vamos agora aqui para o FEMAP. Aqui no FEMAP a gente vai adicionar tanto, pode ser os pontos ou direto aqui em curve, né? Line, coordinates aqui, pode selecionar as coordenadas. Mas vamos aqui com os pontos, né? Aqui adicionar 0, 0, 0 e a altura, né? 3 metros lá no outro programa, né? Botou uma altura de 3 metros. Aqui alargo o comprimento lá de 4 metros. Certo. Definidos os nós, a gente vai agora colocar aqui as barras, né? Seleciona ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. A gente vai. Vamos criar aqui logo os materiais, né? Criar os materiais. Colocar aqui aço. Aqui tem os materiais pré-definidos, né?
A gente vai botar isotrópico aqui. Os materiais pré-definidos, a gente vai selecionar qualquer um aqui, né? Mas você pode importar seus próprios materiais para cá. Dá um OK. Aqui ele vai pedir para criar o outro material, mas a gente vai criar somente o primeiro. Properties, para definir a seção, as propriedades geométricas, né? Aqui, material, você vai escolher aquele que você definiu. Vamos aqui em elemento properties, a gente vai definir aqui, colocar barra, né? Elemento de barra. E aqui em shape, você vai definir lá uma seção retangular. Altura, vamos botar 0,6. Largura 0,3. E a área, né, já está preenchido, já está calculado tudo aqui já. Então você dá um OK. Cancelar, né? A gente não quer criar um outro pórtico, uma seção, propriedade geométrica, né? Então a gente aperta em cancelar. É, vamos ver aqui o que a gente vai definir. A gente vai aplicar agora, né, as propriedades que a gente já definiu em cada barra. Lembrando que aqui no FEMAP ele vai pedir para você definir um vetor, né? E esse vetor ele tem que estar perpendicular à barra. No caso aqui dessas barras verticais, está perpendicular a ela é o x, né? E o z. Só que como a gente está só no plano xy, a gente não está no espaço, né? A gente vai definir esse vetor perpendicular na direção de x. Então a gente seleciona essas duas barras, porque aqui no FEMAP a gente não pode definir esses vetores paralelos à barra, né? Senão vai dar erro. Aqui já está definido, né, a propriedade que a gente já pré-definiu. Aqui dá um OK. Aí aqui, ó, aqui em tip, você vai definir para onde o vetor perpendicular está apontando, né? No caso, na direção de x. No caso, na direção de x. Aqui. E faltou a barra horizontal. Aqui na barra horizontal, agora que vai ser, em x vai ser 0. E a gente vai colocar um aqui na direção y, que ele vai perpendicular, né, ao eixo local da barra. Pronto, definindo essas propriedades da seção, agora a gente pode colocar as restrições, né, o constraint, nodal, que vamos botar em Gast, né? Vamos selecionar o nó, esse nó aqui, e esse. Gast. Aqui, como a gente vai fixar tudo, né? A gente pode vir aqui em Fixed, né? Para definir o Engast. Agora, a gente precisa definir todos esses aqui também, esses nós, porque como a gente está definindo ele no plano, né, x, y, então a gente tem que travar ele na direção z. Né? A gente vai selecionar todos eles e aí a gente vai dar alguma, chamar de qualquer nome aqui, né? E aí tá livre em x, né? Na direção x está livre, na direção y também. Na direção z eu tenho que travar para ele permanecer no plano x, y. Ele não pode sair do plano.
Eu não quero que ele rotacione, né? Em torno do eixo X, porque ele estaria saindo, ele estaria rotacionando para fora do plano também. Em RY seria daria torção aqui, né, nessas barras. Eu prefiro deixar travado, né? Já que não vai ter torção, né? Somente flexão aqui. E eu deixo liberado, né? Em RZ. Ou seja, em torno desse eixo Z aqui, né? Como se fosse a flexão aqui, né? O momento fletor aqui, ele vai estar tá liberado. Então vamos dar um OK, cancel. Vamos agora vamos colocar aqui as cargas, né? Load. Vamos aplicar aqui da mesma forma que a gente aplicou lá no programa. Vamos botar aqui uma carga FX, né? Ele pode dar um título que quiser. Vamos aplicar nesse nó aqui. Force, né? Tem que estar aplicado aqui. E FX, né? 5 kN. Já aplicou lá a força. Ó. Agora, a gente vai aplicar aqui a carga distribuída. Nessa barra aqui, horizontal. Distributed load, né? Um element. E aqui você vai colocar -10. Lá no programa eu coloco 10 positivo porque no código fonte eu automatizei já, né? Para aquela situação, né? Aí você pode modificar depois, né? Deixar como você quiser depois. Criar o seu próprio programa, né? Do jeito que for do seu interesse, né? Mas lá no meu código eu entro aqui como um positivo, né? Porque as cargas equivalentes, né? Eu calculo a partir dessa carga positiva. Eu dou um OK na direção de Y aplicado. Agora a gente já pode ir para análise. New, botar static. Aqui análise type, né? Tem que estar static, né? Uma análise estática. Aí tem outras análises aqui, tem não linear, né? Tem vibrações, etc. Né? Aqui você dá um OK e vamos analisar agora. Certo, já rodou já aqui, vou dar um F5 agora. Aqui se você quiser, né? Quer mostrar a estrutura deformada. Aqui, ó. F5 de novo. Agora eu não quero mostrar mais a estrutura deformada, eu quero os diagramas. Os diagramas da estrutura. Aí você vem aqui, ó. Seleciona diagrama de momento. Aqui. Aí, se você quiser mostrar os valores, né? Clique em F6. E aqui tem Labels at Nodes, né? E aí ele vai mostrar os valores. Agora vamos comparar lá com o meu programa, né? Momento, ó, aqui dá 0.2, também dá 0.2. Aqui em cima, é esse valor aqui, ó, 6.56, né? 6.6, né, aqui. 6.6.
Aqui o momento máximo, 10.10.4. Aqui não aparece, né? Mas como eu falei, né? Esse aplicativo aqui eu desenvolvi inicialmente, né? Estou modificando algumas coisas. Mas aí lá no curso, você pegando todo o código, toda a base do código, né? Da teoria, você vai desenvolver, né? O seu próprio código. Aí depois, né? Se você quiser, pode automatizar para pegar os esforços de cada barra e fazer o dimensionamento de estruturas de barra de aço, né? Fazer o dimensionamento da flexão, a cisalhamento. Aqui eu ainda estou testando o aplicativo, né, para poder modificar. Mas o código base, né, você vai ter lá em Python, né, o código é desenvolvido em Python. Tá até aqui a página do curso, análise estrutural em Python, né. Aí você vai ver isso aqui tudo, né, como que se chega nessas matrizes de rigidez, né, o que você faz para rotacionar, como que você faz para rotacionar do eixo global para o local e vice-versa, né. Aí eu estou dando desconto, né, de 30% até hoje. E vai sair mais ou menos cento e, aí tá saindo a R$ 105, né? Então, um desconto bem legal, né? Então, voltando aqui, né, para os resultados. Aqui, momento aqui nessa barra, né? Momento nessa barra horizontal, né? Dessa barra vertical vai estar dando 12, 12,6, 12,6, né? Vamos verificar aqui. 12,6 tá aqui. 12,7, né? Tá dando aqui. Arredondando vai dar 12,7, né? E aqui na barra vertical. Não, 12,7 é na barra vertical, né? E na barra horizontal vai dar 12,7 também, né? Porque não tem nenhum momento pontual aqui, né? Então é o mesmo, né? Certo? E aqui embaixo, 9,1. 9,1. Bora apertar aqui na tecla F8 para poder colocar corretamente. Aqui 9,1, né? O resultado, 9,1 tá aqui, ó. Então é isso, né? Aí modelar aqui na Fitu é fácil, né? Queria até modelar, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou parar por aqui. Então é isso, né? Espero que tenham gostado do tutorial, né, do FEMAP, né? Eu estou tendo que utilizar esse programa para o meu mestrado de estruturas. Faço mestrado no ITA, né? E estou aprendendo a manusear esse programa agora, né? E deixo para vocês também, né, o curso, né? Para vocês acessarem e aprenderem a como entender, né, o que acontece por trás, né, desses programas aqui, né? O que é uma matriz de rigidez elementar, o que é uma matriz de rigidez global,
como é que rotaciona, do eixo global para o local. Tem o vetor que acopla, né, todos os graus de liberdade, o vetor de espalhamento, e ele é essencial para poder criar a matriz de rigidez global da estrutura, né, de acordo com a quantidade de nós que você tiver, você vai ter uma matriz de rigidez global maior, né? Então, se você tiver 10 nós, você vai ter uma matriz de rigidez global 10 vezes 3, né? Vai ser uma matriz 30 por 30, né? E aí, como que você aplica as condições de contorno nessa matriz, né? Porque se você aplicar aqui um engarte nesse nó, como que você vai aplicar as condições de contorno lá nessa matriz? E é assim que é feito, né? Porque se não tiver as restrições na estrutura, vai dar uma matriz singular, né? É por isso que o programa ele não calcula, né? Porque não tem como calcular a inversa daquela matriz, né? Não vai ter como calcular o sistema, né? Que já no caso é outra forma de calcular também os deslocamentos, né? Então você vai aprender tudo isso no curso. Estou deixando um desconto, né, de 30% para você aproveitar aí até hoje, né, esse desconto. E espero que ajude vocês, tá bom? Obrigado pela atenção.